Olá, estamos aqui hoje para bater mais um papo sobre coisas práticas da vida da PNL no dia a dia, aqui no Instituto Paulista de PNL. Eu sou Daniela Dias, sou a diretora aqui, Master Trainer em PNL, onde a gente está aqui trabalhando com a programação neurolinguística de uma forma prática para te ajudar a trazer tudo isso que tem dentro de você como seu potencial, como seus recursos para a vida. E hoje estou aqui com Marcos Paris. Tudo bom, pessoal? É muito interessante trazer para vocês, e é uma coisa que a gente gosta muito, trazer temas diferentes, principalmente os temas que, na realidade, as pessoas nos trazem. Porque a gente poderia elencar um monte de coisa aí, mas a gente gosta muito de perguntar para as pessoas, mas mais interessante é quando elas trazem de forma espontânea e natural. Isso é o que mais acontece, tá, gente? Trazem para nós conteúdos e a gente vai trazendo aqui para vocês. E hoje, como a gente está falando de PNL, né, nós temos um assunto que muitas pessoas acabam perguntando, né, assim, nas redes aí para a gente. É uma pergunta que não quer calar. Por que as pessoas sofrem? E aí, nós queremos trazer uma coisa bem prática, bem objetiva, bem direta, né? Sem ficar enrolando muito, né? E o motivo principal por que as pessoas sofrem. E antes de você jogar pedra na dente, presta atenção no que a gente vai te falar, hein? As pessoas sofrem por quê, Marcos? Por ignorância. Olha só, essa palavra ela pode ser, para você pode ser até pejorativa, mas deixa eu compartilhar com vocês. Não, a gente não está xingando vocês quando está falando que quem tem essa sofre por ignorância, por ser assim um ignorante, mas isso não é um xingamento. Então, dentro da programação neurolinguística, a gente tem programação neurolinguística. Então, a parte linguística ajuda a gente a explicar, ensinar algumas coisas para vocês também. Então, vamos prestar atenção no que quer dizer essa ignorância. Porque eu confesso, eu sofro de ignorância, tá, gente? Olha só o que acontece. Ignorância, condição de quem não é instruído, falta de saber, estado de quem ignora ou desconhece alguma coisa. Mas, olha, vou repetir para você. Condição de quem não é instruído, falta de saber, estado de quem ignora ou desconhece alguma coisa. Gente, quantas coisas a gente ignora? Se chegarem para mim hoje e falar assim, Marcos, olha, tem aquele meu amigo que está precisando de uma cirurgia cardíaca, você faz? Puxa, não rola. Eu sou totalmente ignorante com relação à cirurgia cardíaca. Agora, com relação a comportamento, já não sou tanto assim, tá? Então, estudo só desde 1999. Então, assim, PNL até um pouco antes. Então, a gente ignora um monte de coisa que faz com que a gente sofra. E aí, Dan, o que você diz a respeito disso? Olha que nós estamos trazendo para vocês uma palavra que, em geral, é usada como xingo, tá? Um quer xingar o outro, chama a pessoa de ignorante. E aí, assumir a posição de que eu ignoro alguma coisa é a grande sacada. Porque se eu realmente ignoro, qual é o caminho? Qual é o caminho? Como é que eu deixo de ser ignorante? E aí, essa é uma boa pergunta, né? Então, para uma boa pergunta, merece uma boa resposta. Claro. E a arte, na verdade, está em saber fazer as perguntas também, para a gente poder ter respostas de qualidade, né? Então, quando a gente está pensando assim nessa questão de ignorar, o que as pessoas que estão sofrendo estão ignorando? Elas estão ignorando suas potencialidades, elas estão ignorando as mensagens do seu corpo, estão ignorando, vamos colocar assim, tudo isso que ela tem de recurso dentro delas, tá? Então, às vezes estão ignorando seus sentimentos, às vezes estão sofrendo porque estão dando
uma prioridade para um sentimento até negativo, em vez de dar prioridade para aquele de buscar esse sentimento positivo. Então, esse ignorar, ele está conectado com o que aqui? Ignorar a si mesmo. Ser um ignorante de si, ou seja, está faltando autoconhecimento aí nesse momento. Se conhecer, começar a se conhecer, a entender como você funciona, entender o que você gosta, o que você não gosta de sentir, o que te faz bem, o que te faz mal, e com isso você poder tomar decisões melhores para a sua vida. Então, quando a gente está olhando para essa questão de ignorar, tem tantas coisas dentro de você que você não conhece. A gente, como o Max falou, né, já está há um bom tempo aí na estrada, assim, não só estudando, mas se conhecendo, porque a partir do momento que a gente se conhece, fica mais fácil da gente conhecer o outro, da gente poder ajudar o outro também. Então, quando a gente está falando aqui hoje desse ignorar, na verdade, a gente está querendo, assim, primeiro te chamar a sua atenção, né? E depois está te mostrando que esse ignorar tem muito essa falta do autoconhecimento. Então, te chamar, te fazer esse convite para você começar a olhar um pouquinho mais para dentro de você, para você começar a se conectar com aquilo que não só está na sua mente, mas no seu corpo também. E esse caminho do autoconhecimento tem um caminho certo para começar? E aí, Marcos? Tem. O primeiro passo. É o primeiro passo. O que nós percebemos nos nossos treinamentos e até em sessões terapêuticas e tudo mais, é que as pessoas não usam a palavra ignorância. Ah, eu não sei. Ah, eu não sabia que eu não sabia. Eu nem sabia que isso existia. Eu nunca percebi, eu nunca parei para ver isso. Eu nunca... E a gente traz uma série de outras palavras que joga um pouco de areia em cima da palavra do ignorar alguma coisa. E quando eu falo de ignorar, eu posso estar falando de ignorar enquanto estado, eu ignoro alguma coisa, ou eu estou ignorando algo de propósito. Então a gente percebe que muitas vezes a pessoa tem um problema, ela até conhece aonde está o problema, ou o que ela precisa fazer, mas ela dá uma deslizada. Vira o rosto, faz aquela coisa toda, aí ela ignora a coisa de forma intencional. Essa palavra eu adoro, intencionalidade. Porque da mesma forma que eu ignoro de forma intencional, eu posso fazer o seguinte: agora eu quero saber de forma intencional também. Agora eu quero saber. O que está por trás disso? O que é que eu posso fazer? Então, uma das coisas que a gente recomenda é a própria formação em PNL. Em um treinamento, gente, vocês vão saber um monte de coisa que vocês nem sabiam que vocês não sabiam. Se para pensar nisso, vocês vão saber um monte de coisas que vocês nem sabiam que vocês não sabiam. E assim, e é por isso mesmo. Inclusive é o seguinte, gente, se eu acho que eu sei tudo, é a raiz do problema, tá, gente? Se eu acho que eu sei tudo, significa que eu não vou procurar alguma coisa, porque já está resolvido, né? Eu não sei. O que eu sei é o suficiente, não está resolvendo. Se o que eu sei é suficiente, não está resolvendo, então já está resolvido. A gente tem uma máxima na PNL. Cara, se você não chegou aonde você quer, é porque você ainda não fez tudo que está disponível para ser feito. Você não aprendeu tudo que está disponível para você aprender. E esse é um convite. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é começar. Intenção de fazer alguma coisa diferente. Por que a gente fala, né, da PNL ser um primeiro passo também para você? Porque a PNL, ela ensina para a gente o que está aí dentro da sua cabeça. O que está se passando aí? Como você pensa? Como você sente? Como você faz para criar as coisas na sua vida? Como você faz para você não criar as coisas na sua vida? Como você cria seus objetivos? Como você pensa? Como você sente?
tem um conjunto de formas que a gente faz isso e que ninguém te ensinou. Então, são aquelas coisas que você nem sabe que você não sabe sobre você. Então, quando você começa a ter contato com você, se entender melhor, fica mais fácil de você entender o mundo ao seu redor também. E aí, quando você começa a entender também onde você tem as suas dificuldades, você começa a entender o que está te impedindo de ser feliz. Logo, o que faz, então, você sofrer? O que faz as pessoas sofrerem? Não é uma coisa única para todo mundo, tá? Mas o que é fato é que as pessoas não se conhecem. Então, conforme a gente vai se conhecendo, a PNL, ela acaba sendo, né, um pouquinho esse manual de como a gente funciona que nunca ninguém te ensinou, ou quando a gente nasceu, a gente perdeu. Nos anos 80 tinha um seriado muito interessante que era um super-herói americano. E nesse seriado, bem o primeiro episódio, né, chegava uma nave espacial e aí pegava um professor e dava para ele assim, ó, tipo uma roupa de super-herói e dava todo o manual, tudo direitinho para ele, né? Para ele poder usar os poderes que aquele uniforme tinha para ele ser o super-herói. Bill, I'm in the spaceship. Now, the people here want you and Ralph Hinckley to work for them. They want Mr. Hinckley to accept the gift which contains these unearthly powers. Unearthly powers? It's a suit. It will work on Mr. Hinckley, nobody else. There are these instructions. You're supposed to work with him, to tell him what problems that need to be solved. It's up to you whether to accept. If you don't accept, then in 2 weeks the suit will disintegrate. A suit? I don't need a suit. I got plenty of suits. I'm coming down, okay? Hey, Bill, I'm gonna put it in the trunk, okay? Okay? Yeah. In the trunk. Whatever. I'll see you, kid. Enjoy the package. E aí, então, como era um professor meio desajeitado, ele foi andando em direção, depois do susto, né, logo de quase ser abduzido por uma espaçonave, aí ele foi andando para o carro dele, só que naquela pastinha que ele recebeu, caiu o manual de como usava aquela roupa, de como usava os poderes. E aí ele não viu, não percebeu. E aí ele foi testar, né? Colocou a roupa, ver aquele negócio. Então ele não sabia o que a roupa fazia, ele não entendia o que ela fazia. E ele ia aprendendo por tentativa e erro. Então ele voava, mas daqui a pouco ele caía. Às vezes ele descobria que ele tinha uma força quando ele usava sem pensar. E aí, o que foi que eu fiz? Huh? You're not doing it right. You gotta run like 3 steps and jump with your hands out in front of you. Oh, see, I've never done this before. It's my first, or what do you call it? Flight. Terrific. 3 steps, huh? You jump hard, like off a diving board. You're not very good at this. Tell me about it, kid.
Então, quando a gente fala da PNL, digamos assim, a gente foi lá, achou esse manual dos seus superpoderes, de como que ele funciona, e a gente vem trazer ele para vocês. Então, tem coisas que, independente de você acreditar ou não, elas estão acontecendo dentro de você, fora de você, independente de você saber ou não, elas estão acontecendo. Então, por que não a gente fazer as coisas, como o Marcos disse, né, com intencionalidade? Você lembra, assim, aquele manualzinho que ficou caído ali no chão, perdido? É esse manualzinho que a gente tem aqui. A gente pode dizer assim, até para a nossa vida, o tamanho da nossa vida, até que o manual é pequeno, né? A gente não precisa saber tantas coisas assim. A gente precisa saber o essencial, que é como a gente funciona. Gente, a dica é o seguinte: quanto mais cedo você começar a praticar, olhando para esse manual, mais cedo você vai começar a ter resultados diferentes daquele que você tem hoje. E isso é muito importante. Essa é a intencionalidade, essa é a solução. E você pode usar esse manual sozinho, só que com o professor, com quem já sabe, vai te ajudar a te dar as dicas, vai te ajudar a fazer os ajustes necessários para você fazer mais rápido, para você fazer com propriedade. E mais do que isso, não só para você estar fazendo, copiando o que está lá e fazendo, mas você ter o quê? Você ter uma propriedade, ter uma capacidade de entender como é que precisa ser feito aquilo. Isso é uma coisa muito importante que a gente sempre frisa aqui quando a gente está dando treinamento de PNL, até mesmo quando a gente está fazendo sessões de terapia com as pessoas, né? A gente não quer simplesmente mudar um estado, sair da onde a pessoa está para onde ela quer chegar, mas principalmente de dar esse conhecimento, essa capacidade dela entender o que aconteceu aqui, para ela poder repetir esse processo de chegar aqui onde ela deseja em outros momentos da vida dela. Tá? Então, essa nossa proposta aqui com a PNL não é só te ensinar o que fazer, mas você aprender, sentir, passar pelo processo e entender, ou seja, ter uma capacidade de você pensar sobre o assunto, de você discutir, de você refletir, e por isso a gente trouxe essa pequena discussão aqui para o nosso dia hoje. Então, aproveita que você está aqui já, vendo aqui nosso vídeo, se inscreve aqui no canal do Instituto Paulista de PNL, ativa os sininhos aí quando tiver vídeos novos aqui no canal para você ficar sabendo, e esse nosso convite para a gente sempre estar batendo o quê? Um papo sobre a PNL, sobre o dia a dia, sobre as questões da vida. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui embaixo também, que a gente vai fazer um vídeo especialmente para responder ela para você, hein? Um abraço.